A pergunta que não quer calar. A pergunta de milhões, gente. Por que que eu não moro com os meus pais? Se eu tenho pais, por que que eu não moro com eles? Essa é uma pergunta que algumas pessoas me fazem, bem comum alguém me fazer essa pergunta. E eu confesso para vocês que é um assunto um tanto delicado, por isso que eu nunca falei desse assunto de forma tão profunda como eu vou falar nesse vídeo. A verdade é que eu não aguentava mais. Calma, gente, eu vou explicar para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniele Souza. E para quem não me conhece, para quem caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, aqui no canal você vai acompanhar a rotina dessa jovem adulta que tem passado aí por algumas mudanças e que está em fase de desenvolvimento pessoal, profissional, e que você vai também ver aqui algumas reflexões minhas, aprendizado que eu venho aí obtendo com algumas mudanças que vêm acontecendo na minha vida depois de adulta. Eu venho de uma família complicada, desestruturada, sem mentalidade, o que me causou alguns traumas, alguns conflitos internos, problemas financeiros. E eu não tô aqui para expor a minha família, para falar dos problemas da minha família. Eu amo a minha família, porém, eu entendi que se eu permanecesse naquele ambiente, eu não conseguiria evoluir como pessoa, sabe? Então, eu tive que tomar essa decisão de sair de casa. Eu não culpo os meus pais por hoje estar passando, né, me deparando com esses conflitos internos, esses traumas. Porque hoje eu entendo que nossos comportamentos, muitos dos nossos comportamentos, decisões, a forma que a gente vive hoje tem a ver com o nosso passado, a nossa infância, a nossa criação. Hoje eu entendo isso, então eu não julgo meus pais por isso. E em 2021 eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, que envolvia, né, toda a minha família. E quando eu passei por essa situação, eu me deparei com a seguinte decisão: ou eu saía de casa para poder viver em paz, ter a minha vida, evoluir, crescer como pessoa, ou eu permanecia naquele ambiente e eu ia continuar tendo uma vida ansiosa e eu não ia evoluir. Foi uma decisão muito difícil mesmo, porque eu imaginava assim, gente, quando eu sair de casa é porque eu vou encontrar meu príncipe encantado, vou casar, enfim, mas isso não aconteceu. Então, eu tive que sair de casa, foi uma decisão realmente que a vida me impôs, porque se eu não tivesse saído de casa, eu estaria estagnada, estaria num ambiente que não estaria me fazendo bem e que poderia me trazer alguns problemas emocionais. E aí eu fui morar com a minha irmã, nós duas saímos daquele ambiente, né? Foi bem difícil, e a gente foi morar sozinha, nós duas, isso em 2021. E aí, moramos em 2021, quando foi, assim, no começo de 2022, a minha irmã, ela voltou, como era ano de pandemia, né, tudo parado. Minha irmã não morava aqui em Fortaleza, ela morava no interior do Ceará. Então ela veio para Fortaleza durante a pandemia, mas quando as coisas começaram a se normalizar, então ela voltou para onde ela morava antes, que era no interior, e eu passei alguns meses morando sozinha. E aí veio a ideia de eu e uma amiga minha morar junto. Essa amiga minha já morava sozinha, e pensando no lado financeiro, em economia, né, despesa, eu tinha convidado ela para morar comigo, né? Visto que a gente já tinha uma amizade bem próxima, a gente se dava bem. E aí ela topou, e aí em 2022 a gente começou a morar junta, o que foi também uma experiência desafiadora, mas também um aprendizado muito grande. Foi muito bom, aprendi muito com ela e com certeza me trouxe uma experiência com muito aprendizado. A gente morou 3 anos juntas, um pouco mais de 3 anos e alguns meses. E aí ela casou, né? Ela casou e aí eu passei a morar sozinha. Só que eu passei a morar sozinha, a gente foi agora no finalzinho de dezembro. E então eu morei sozinha um pouco mais do que 2 meses, quase 3 meses. E aí a minha irmã, que morava no interior, veio morar em Fortaleza e perguntou se ela podia ficar aqui
aqui em casa, morar comigo e dividir as despesas. Então, eu topei. Eu confesso pra vocês que eu não tava esperando essa mudança no momento, porque eu tava curtindo esse momento de morar sozinha, tava sendo legal, embora estava sendo cansativo, né, pesado financeiramente, mas tava sendo uma experiência interessante, legal, e que eu tava dando conta, né, mas aí ela veio, né, o que eu não achei ruim, claro, tem me ajudado bastante, a gente se entende. E assim, por que eu falei desse assunto aqui, né? Claro que eu não me aprofundei, gente, porque envolve a minha família e eu não quero expor a minha família aqui, eu amo a minha família. Porém, eu sei que eu não sou a única que viveu num ambiente assim, ou você aí talvez viva num ambiente assim. Mas eu achei necessário falar sobre isso aqui, porque além de ser uma pergunta, né, que muitas pessoas me fazem, eu acredito que eu compartilhando a minha experiência, alguém aí também possa se identificar, também passe por algo parecido. E de uma forma ou outra a gente pode ter uma troca aqui, enfim, se ajudar. Afinal, aqui somos uma comunidade. Mas se você vive num ambiente assim, tenso, um ambiente problemático, entenda que isso não vai te fazer bem e que se tu tem vontade de evoluir, tu não vai evoluir, porque o ambiente, gente, ele influi muito na nossa vida, ele nos afeta. Então, eu entendi isso e foi uma das melhores decisões que eu tomei, que foi sair da casa dos meus pais. Eu sei que não é uma decisão fácil, envolve muita coisa mesmo. E essa decisão a vida me impôs em 2021. Eu não tive escolha, mas foi uma decisão muito boa, apesar de difícil. E hoje eu posso dizer que eu estou evoluindo, estou me desenvolvendo como pessoa, eu estou aprendendo muita coisa, algo que eu não tive no meu ambiente familiar foi a educação financeira. Então, assim, eu tive problemas financeiros na minha vida, sim, gente, eu tive, quem não teve, né? Então, isso me trouxe alguns conflitos, sabe? Que depois eu quero falar mais sobre esse assunto aqui com vocês, mas mais pra frente. Mas hoje eu entendo muita coisa a respeito da minha vida, das minhas decisões, dos meus comportamentos, por causa do meu ambiente, do ambiente familiar ao qual eu vivia, por causa da minha criação. Mas hoje eu tenho uma escolha de fazer diferente, de fazer com que o meu futuro seja diferente. E é isso que eu estou me empenhando. Hoje eu estou buscando me desenvolver emocionalmente, profissionalmente. Hoje eu me conheço, hoje eu busco, eu estudo sobre inteligência emocional. Então, assim, hoje eu me entendo. Hoje eu entendo porque os meus pais são assim, porque que minha família é assim. Não está no meu poder de mudar a minha família, mas eu entendi, né, o porquê de muita coisa. Continuo buscando conhecimento, aprendendo, para mim continuar evoluindo. E é isso, gente. Esse foi um vídeo mais sobre mesmo esse assunto íntimo meu. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse assunto, tá? E compartilha com alguém que passe por algo parecido, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um coraçãozinho nesse vídeo pra mim, se você gostou. Se você assistiu até aqui, agradeço por ter assistido, agradeço pelo apoio. E não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Tchau e até o próximo vídeo.